Voltamos! Galera, manda o feedback aí. Desculpa, começou ainda agora, aparentemente tivemos problemas técnicos, mas tudo certo. Bem-vindos ao segundo dia da Season 2 do T-Boom Week. Estou aqui com o brabo do jornalismo esportivo, o Bruno Gross, que vai se reintroduzir para a galera, para nossa reunião zona braba aqui. Não, o brabo do jornalismo esportivo eu já achei um exagero, gente. Uma gentileza da sua parte, fico feliz. Mas vamos lá, cara, assim, prazer estar aqui mais uma vez. Para quem não pegou essa parte ali, eu realmente fiquei muito feliz com o convite de vocês. Espero que quem está acompanhando a gente também fique à vontade para trocar, mandar dúvidas, perguntas. Então, fiquem à vontade. E, enfim, como você quer que eu comece? Quer que eu me apresente? Não, eu quero muito que você se apresente, porque eu quero que as pessoas tenham a mesma oportunidade de saber por que você é o brabo, entendeu? Que nem eu que fiquei, porque eu ganhei um tempinho com o cara ali fora, né, mano? Ele foi falando e já fui ficando em choque. Mas, realmente, assim, eu queria muito entender um pouquinho da tua história, cara. Se apresenta pra galera e a gente vai, né, introduzindo e passando pelo seu background aí, até chegar hoje no que você faz, o pessoal entender, porque acho que tem muito conteúdo aí, muito suco. Vamos lá, hoje eu sou gerente de conteúdo na NWB, que para quem não conhece é a Casa do Desimpedidos, né? Uma produtora que já tem aí seus 12 anos de vida aí, o Desimpedidos fez 10 anos em 2023, por aí 12, 13 anos já de NWB, mas minha trajetória começou e sempre esteve muito ligado ao jornalismo esportivo nu e cru ali, o mais tradicional, né? Então eu decidi muito cedo que queria ser jornalista esportivo, obviamente. Algum jornalista esportivo não decide muito cedo que muito ele vai louco ser isso. Jornalista esportivo, parece que tá no sangue, velho. E normalmente é a mesma origem que eu tive. Você quer ser jogador de futebol, aí você percebe que você é um bagre, que você não vai ter nenhuma condição, e você fala, como que eu vou ficar perto disso de alguma maneira? Eu não cheguei nem nessa parte. E aí eu queria muito trabalhar com isso. Meu sonho era ser comentarista, ser repórter, e eu pude realizar vários dos sonhos. Eu sempre cito um trabalho de escola, que o professor pediu pra gente se imaginar dali 10 anos no que a gente estaria fazendo. E algumas das coisas que eu citei ali eu consegui realizar. Pô, que bom, mano. Comecinho da minha carreira, justamente. Eu entrei no jornalismo esportivo na Gazeta Esportiva, né? Tinha sido um jornal super tradicional. Foi o primeiro jornal, por exemplo, a colocar imagens coloridas na cobertura de esporte e tudo mais. Quando eu entrei já era só site, tá? Não sou tão velho assim. Entre nós dois aqui, mano, você que tá muito bem. Eu tô só barba branca. Mas não as minhas dá já estão mais. aqui. A minha tá disfarçada, entendeu? Nossa. Mas daqui a pouco vai começar. Era um site, eu comecei como estagiário lá. Eu era aluno da faculdade Casper Libero. A Gazeta Esportiva só contrata estagiários da faculdade Casper Libero. E esse era a parte meio que do meu objetivo ali. Eu sabia que a Casper formava bastante gente do mercado do jornalismo esportivo, sabia que tinha essa porta de entrada na Gazeta, mirei ali e falei, não, é isso que eu quero. Teve muita dedicação, assim, para tu conseguir essa vaga de estágio? Ou foi eu não entrei natural? no primeiro processo. Eu entrei na minha segunda tentativa de processo seletivo. Entrei no meio do segundo ano da faculdade, 2012. Já tinha trabalhado um ano com outras coisas. Comecei trabalhando com uma revista de pré-moldados de concreto. Que isso? Loucura. O mundo dá voltas. E fiquei na Gazeta até janeiro de 2014, quando eu recebi uma proposta do Lance, ainda como estagiário. O jornal Lance também, aí sim, na época ainda era impresso, né? Hoje já não tem mais. Eu estava no último ano da faculdade e eles precisavam de um estagiário que, de preferência, tivesse os 2 anos pela frente ainda. Mas já tinha alguns amigos que estavam lá, a galera meio que fez um lobbyzinho ali e resolveram me levar. No fim das contas é tudo networking. Então, isso é verdade, isso é verdade, não adianta. E aí ali começou a minha trajetória para valer, né? Na Gazeta eu era estagiário, eu ficava muitas vezes à noite, plantão, de rodada, fazendo tempo real, às vezes de 3 jogos ao mesmo tempo da Série B, era maravilhoso. E no Lance eu virei setorista do São Paulo. Foi o primeiro passo, ainda como estagiário, eu passei a cobrir São Paulo. Você é São Paulino doente, assim? Sou São Paulino. Não era uma obrigatoriedade, foi um acaso de ter a vaga aberta. Só foi melhor. Só foi mais legal. Já faria do mesmo jeito. Aí não virou trabalho, né? Exato. Na Gazeta eu cobri bastante Palmeiras, por exemplo. Palmeiras e Portuguesa foram os times que eu mais cobri na Gazeta. E aí no São Paulo foram 3... No Lance foram 3 anos cobrindo São Paulo. E foi a primeira vez que eu tive esse contato com um universo um pouco mais multiplataforma. Num outro cenário, né? Você estava falando ali de jornal impresso e site, mas já tinha ali uma TV Lance, que a gente começou a ter algumas ideias, por exemplo, fazia o Lance e Responde. A gente pedia para a galera mandar as perguntas no Twitter e a gente gravava um vídeo tirando dúvidas do torcedor. Legal. E na época o canal do Lance estava super parado e a gente fez alguns vídeos que deram
uma bombadinha, assim. E eu peguei, nessa época, o começo do tempo real via Twitter, quando os sites começaram a integrar suas ferramentas de tempo real com a API do Twitter. Sim. Então você estava ali no treino, e aí isso é muito importante porque a gente vai falar do jornalista esportivo como criador de conteúdo. Porque antes você ia fazer um tempo real na plataforma do site, não tinha o seu rosto ali. Ninguém sabia quem estava fazendo o tempo real. E quando isso entra, tanto no Lance, quanto na Gazeta Esportiva, quanto no GE, quanto no UOL, você começa a dar um pouco mais de rosto para o repórter. O Lance até sempre, a matéria assinada sempre ia com uma fotinho ali. Legal. Então tinha uma coisa assim de dar um pouco mais de vida para o repórter. Pensando isso aqui é 2014, tu falou? 2014, O Lance já fazia isso de antes, no jornal. Pensando isso em 2014, nem todo mundo dava nesse destaque. Não, jornalista, não sei que já tivesse na frente da câmera, assim, tipo, Exato, o colunista, talvez, no UOL da vida, mas o Lance faz isso desde sempre, era muito legal. Dava uma visibilidade muito, muito maneira, assim. E quando o tempo real se integra com o Twitter, aí muda totalmente, porque você tinha gente te acompanhando pelo portal, mas também pelo seu próprio perfil ali no Twitter. Então foi um momento em que muita gente se estabeleceu ali. Então hoje caras muito grandes como um Rodrigo Vessone, por exemplo, que talvez seja a maior referência de Corinthians na internet, ele não começou agora, quando todo mundo hoje tenta ser um criador de conteúdo de futebol dessa maneira. Ele já vem com uma base de fãs ali desde a época que ele cobriu o Corinthians no Lance. Enfim, fiquei no Lance até maio, junho de 2017, fui para o UOL, também para cobrir São Paulo. Cobri São Paulo por... Já comecei a ver um padrão aí. Comecei a ver um padrão. Por uns 2 anos. São Paulino. E aí... São Paulo pro cara. E aí no UOL tive mais experiências com vídeo também, foram bem legais. Então a gente tiveram parcerias... Só para ficar certa, por exemplo, sei lá, uma pessoa que fez faculdade, pensando aqui mais de 10 anos atrás, você já tinha esse treinamento de ficar na frente da câmera, dentro da faculdade? Não, zero. Assim, então quando tu chegou, tu tava que nem o CF ontem. Chegou aí, sentou aí e ficou tremendo. Não, hoje eu tô tranquilo. Hoje tá tranquilo. Mas assim, a faculdade tinha matéria ali de jornalismo, telejornalismo, tinha algumas oficinas nesse sentido, mas eu sempre aprendi mais na prática. Na minha primeira semana de faculdade, eu estava na Rádio Gazeta lá fazendo programa de esporte, tipo, aprendendo a fazer. E na semana seguinte já falando. Legal. Eu falo um pouquinho, né? Então, facilita. Você palestriano. Sem brincadeira. E aí, no UOL, comecei a ter algumas oportunidades legais de... Então, por exemplo, eles tinham uma parceria com a marca de cerveja para fazer lives da Champions League, pré e pós-jogo. Aí, vira e mexe, eu entrava ali, tinha sempre uma brechinha. O pessoal foi me dando algumas oportunidades. A gente fez a gente fazia um boletim de áudio, quase um podcastzinho ali, para uma parceria do UOL com o Google Assistant, na época que o Google lançou. Então, tinham várias coisas ali do audiovisual que eu fui aproveitando no UOL. E o UOL já tinha ali um recurso bem maior de tecnologia para fazer uma matéria que a gente chamava de especial, que é uma matéria com mais fotos, com uma arte diferentona, que sempre alternava texto com vídeo. Então foi também um momento em que eu fui conhecendo um pouquinho de outras frentes. Aí ainda no UOL, eu cobri um pouco de Palmeiras, cobri Seleção Brasileira, e em março de 2020, quando vai começar a pandemia, inclusive, arrumei um emprego na Impress, na agência Impress, para sair totalmente do futebol. Eu fui fazer coisa com a Samsung. Eu ia fazer release de geladeira. Mas é uma dúvida real, assim, tu queria se afastar um pouco do jornalismo esportivo? Porque também tem essa, né? De que, uma galera começa no jornalismo esportivo, aí depois vê que não é tudo aquilo, ou cansa, assim, porque é difícil, galera. Realmente é difícil. Assim, é um nicho. Sendo muito transparente, eu queria ganhar dinheiro. Tá certo. E eu sentia que no jornalismo esportivo tradicional... É só no amor, pô. Eu não tava, assim, não via muita perspectiva de como crescer. E mais do que o dinheiro, assim, eu não via como eu poderia crescer. Mas, como eu não ia deixar de lado, o que eu fiz, a partir do momento que eu fui pra agência, eu abri um canal de São Paulo. Tá vendo? Justamente. E aí, rapidinho, a gente conseguiu começar a monetizar. Eu juntei vários setoristas que conseguiam fazer junto. Então, a gente tinha podcast, a gente tinha live pré-jogo, pós-jogo. A gente fazia uma cobertura bem legal ali. Só que por questões, depois, quando aprofundou o negócio na agência, não tinha como eu manter as duas coisas paralelamente. Me arrependo um pouco, porque na época não tinha nenhum canal de São Paulo se destacando e a gente era tudo setorista ali. Tinha uma credibilidade que outros canais demoraram para alcançar, né? Então, às vezes, me bate um arrependimento. Entendo também. Mesma coisa comigo, streamer.
E não querendo te parar, mas dá falar um pouquinho. Pessoal que tá no Instagram, galera, vai lá no nosso Discord do Clube da Pool, vem interagir com a gente, mandar pergunta aqui pro Grossi. A gente vai estar lá no Discord. Cola com a gente. Boa. Voltando aqui pra galera do Discord agora. Concluindo, né, a trajetória. E aí eu fiquei na Impress por 2 anos e meio, fui gerente de conteúdo lá, atendia Samsung. Também aprendi muita coisa, porque aí eu passei a conhecer o universo dos influenciadores. Então a gente organizava quem ia receber produto para testar, por exemplo. A gente tinha todo não sempre com influenciador, mas com jornalista, mas estava envolvido ali. Então foi meu primeiro contato. E aí eu cansei, queria voltar a trabalhar com futebol, né? Saí, exato. Eu percebi que eu não ia viver Amor e ódio, né, velho? E fiz alguns freelas, fiz coisa pro FIFA Plus, então eu ajudei a fazer os conteúdos de de localização, né? Com as narrações em português. Tem até, se vocês forem um dia fuçar o FIFA Plus ali, tem jogo com minha narração. E eu nem narrador sou, mas precisava entregar, né? Faz o mexão, pai. E trabalhei um tempinho também fazendo lives na Go, né? Que é um veículo digital bastante relevante e global hoje em dia, né? Então tem filiais no mundo todo. Até que eu fui para a NWB. E o meu começo lá foi lidando por quase 2 anos, não, mais de 2 anos. Quanto tempo tá na NWB? Eu entrei em julho de 2022. Então eu vou fazer 3 anos daqui a pouquinho. Eu fiquei 2 anos e pouquinho cuidando da parte de influenciadores de agenciamento. Então, era algo muito novo para mim. Mas todo o conhecimento que eu trouxe de jornalismo esportivo, de entender calendário, inclusive na hora de sugerir para as agências que procuravam a gente que influenciador funcionava mais num projeto A ou B, por entender um pouco mais essa frente editorial, me ajudou muito. Imagino, mano. E o ano passado passei para o time de conteúdo. Então, eu era gerente de conteúdo do Camisa 21 e do canal do André Hernan, que eram os canais mais próximos ali do jornalismo esportivo na NWB. O André Hernan é talvez o jornalista mais famoso nesse sentido, que saiu da Globo para abrir seu próprio canal de YouTube e tal, um baita case. E esse ano assumi a parte de transmissões do Desimpedidos com a parceria que a gente tem com a Record, que aí passam os mesmos jogos que a Record passa na TV aberta, a gente faz a versão digital para o R7, para o Play Plus, com o elenco do Desimpedidos, com a linguagem do Desimpedidos. Bem legal isso. E vai assim até o fim do Brasileirão. E aí, dentro dessa transmissão, tu faz alguma outra coisa específica? Sei lá, tá dirigindo e tal, ou só gerencia o conteúdo e projeto no pré ali antes? Eu desenvolvi o projeto inicial, então a cara dele, o formato dele, minha virada de ano foi bem intensa, inclusive, para desenvolver tudo isso junto com a equipe. E não é pouca coisa não, mano. Não, muita coisa. Trabalhar com cenário, trabalhar com TV aberta. Disso aqui, ó. Tem muita pré, velho. Do bonequinho que vai segurar um copo d'água até... Mostra o bonequinho que segura o copo d'água aqui, tá? Aqui, ó. Fala do patinho aqui, ó. O patinho, eu gostei. O patinho é zica, tá? Só pra ficar claro. Vou pôr um patinho na mesa da Record também. Aí a gente vai pegar as coisas, vocês vão saber que é por causa daqui, hein, galera. Vamos manter isso entre a gente, por favor. E aí, cara, é muito legal. Hoje, assim, durante um jogo, eu não fico no ponto dos apresentadores, do narrador, mas eu tô sempre lá no estúdio falando com o diretor que tá no ponto. Legal. Então, obviamente, hoje, como o projeto tá rodando bem mais lisinho, já com uma cara bem estabelecida, significa que no dia do jogo na hora do jogo eu faço menos coisa. Sim, sim. Mas os dias que antecedem, a semana que antecede muito pré, sempre... É muito cheia. A gente está numa semana, por exemplo, que tem final do Paulista na quinta, tem a premiação do Paulista e a gente vai fazer uma super live para cobrir na sexta à noite. Legal. E já começa o Brasileirão no domingo. Então, assim, deve ser um caos, assim. Obrigado por arrumar tempo para vir aqui também. Isso. Então, cara, antes de você continuar, tem 2 perguntas muito importantes da nossa audiência aí. Santives perguntou: Messi ou CR7? Messi. E Messi, aí, ó. Não tem como, sabia que ia ser Messi. E o Lê perguntou, afinal de contas, Palmeiras não tem mundial. Não, aí é pra complicar, né? O pessoal fala, essa pô, galera, manda pergunta séria, mano. Essa eu vou me abster, porém... Ele falou que ele cobriu o Palmeiras, né? Então acho que ele vai saber. Ele tá metendo migué. Vai deixar o lado do São Paulino dele falar. essa a gente deixa abaixo pra dar, né? Então, cara, isso é o teu trampo atual, né? Acho que isso é bem legal, mano, porque... Acho que o pessoal, às vezes, de casa, a gente está trabalhando muito com creators aqui, o pessoal, eles
ninguém entende quanto de pré acaba tendo para criar conteúdo. Às vezes você acha que a galera tá só se juntando ali e trocando ideia na hora, que alguém subiu uma live. Cara, não, nunca é isso. Assim. Da nossa reuniãozinha aqui até isso com uma TV, cara, é muito trampo. Então, conhecer alguém que está encabeçando isso é uma puta oportunidade. Então, a gente estava falando muito sobre conteúdo ontem e essas prés de conteúdo, buscar resultados. Cara, bom para perguntar. E aí, cara, entrando aqui mais, né, sobre um tema, cobertura esportiva no digital, né? Com tanta gente produzindo conteúdo, né? Acho que a gente estava falando agora sobre, 2014, 2016, o pessoal não tinha, tu falou que até 2020 não tinha nem canal tão focado no São Paulo, assim, né? Tinha site, mas não tinha canal, praticamente. Exato. Com tanta gente produzindo conteúdo esportivo, quais estratégias tu acredita serem essenciais para se diferenciar? Essa é uma pergunta que vale tanto para o mercado de criação de conteúdo como um todo, né? Porque, assim, todo mundo acha que... todo mundo acha que pode ser criador de conteúdo, porque realmente todo mundo pode ser. Agora, se você vai ser um criador que vai conseguir viver disso, aí é outra parada. De 500. E no jornalismo, na área esportiva, eu acho que a gente tem uma vantagem, porque ela aceita várias linguagens. Então, você pode ter o cara que era um repórter que criou a marca própria dele ali, passou a ser um influencer, porque ele fecha com uma casa de aposta, ele fecha com uma agência de viagem, ele tá ali, ele não tem uma amplitude tão grande no mercado, mas o que importa para a audiência, que é, por exemplo, uma casa de aposta, para um setorista que é independente, ele está feito, ele vai ganhar muito mais do que ele ganharia com qualquer redação. Sim. Então você tem esse perfil que vai ser o cara que cobre ali o hard news, que vai tentar apurar, que vai ser mais próximo do que é um jornalista, um setorista. Você pode ser uma pessoa que vai fazer vlog de jogo, você pode ser a pessoa que vai fazer sketchzinha de humor sobre o seu time ou sobre todos os times, você pode ser o cara do react, você pode ser... Tem 1000 maneiras de você entrar no esporte. Você pode ser o que o Desimpedidos foi, você puxar para o entretenimento, para a diversão, para o papo entre os amigos, com o futebol, às vezes, quase como um mero detalhe ali. Sim. O gancho do programa, mas tudo que acontece ali, nada. Você pode ser um criador de conteúdo de performance. Quantos caras aí não fazem tutorial de drible, de gol, um monte de criador goleiro hoje em dia. Sim. Fazendo muito sucesso. Então, assim, é um mercado com um horizonte bem amplo, mas que talvez ele seja um pouco traiçoeiro em relação a marcas, assim, a como monetizar para além das plataformas. Sim. Não tá tão ao alcance assim quanto muita gente imagina. Cara, e aí fica difícil mesmo se destacar e fazer algo diferente. Já tem muita gente fazendo também. Muita gente. Uma coisa que a gente fala muito na POA é sobre autenticidade, né? Então, acho que às vezes é isso. Tipo, o que é, né, se fosse para se destacar assim, eu acho que às vezes é tipo, cara, seja autêntico, né, do seu jeito. Seja autêntico. Fale e faça um conteúdo que você gosta genuinamente de fazer. Isso faz muita diferença. E assim, quando a gente olha para criadores que ficam tentando copiar muito um determinado formato porque alguém está fazendo e está dando certo, você vai ter sempre ali uma cota que funciona. Vão ter um ou outro que vão surfar essa onda. Mas daqui a pouco não vai rolar, entendeu? Porque essa moda vai passar, ou uma determinada trend, algum modelo de conteúdo específico vai passar o hype. E aí, quem vai resistir é quem fazia aquilo de uma forma genuína, orgânica, que talvez já até esteja mudando o jeito de fazer. Sim. E você está ali achando que copiar basta. Isso é muito importante. E eu acho que tem um lugar muito aberto ainda para a galera que sonhava em ser um jornalista tradicional, ou ter um baita caminho aberto ainda. Porque você tem ali... uma pessoa que não tem uma formação jornalística, que começa a produzir conteúdo de futebol, ela tem 1000 outros caminhos. Ela pode ir para a gracinha, ela pode ir para a performance, ela pode ir para o react. Só que ela não vai ter... vai ser muito mais difícil para ela conquistar um espaço de credibilidade, de contatos, que uma pessoa que já vem desse meio, que já tem uma experiência ali de conhecer assessoria de clube, de jogador, etc., que talvez faça uma baita diferença. E aí, cara, pegando essa diferença, assim, esse gancho, tu acha que hoje o número de seguidores muitas vezes pesa mais do que credibilidade?
Tu vê isso, assim, esse cara é um bom jornalista, mas aquele cara é maior, logo ele tem mais acesso, ele conversa mais com os outros, ou não? Não. O futebol não dá esse espaço. Isso é legal, porque quando eu trabalhei em veículos de diferentes tamanhos ali, conseguir uma entrevista na Gazeta era mais difícil do que conseguir no Lance, que era mais difícil do que conseguir no UOL, que é mais difícil do que conseguir na Globo. Tem uma cadeia hierárquica ali meio que velada, mas tem. Mais sobre os veículos do que sobre os seus sobre as pessoas. Tamanhos, ou das pessoas. Isso. Só que a pessoa faz diferença. Eu vou contar um caso pessoal aqui. O Rogério Ceni não falava com o grupo Folha, seja o UOL ou Folha, desde o Mundial de Clubes de 2005. Caraca, essa eu não sabia. Aí, eu estava no UOL em 2019, já tinha entrevistado o Rogério várias vezes na época do Lance. E vou falar que a gente tinha uma relação boa, assim, a gente tinha um... Ele sabia quem você era. Sabia quem eu era, gostava das entrevistas e é isso. E aí o São Paulo ia enfrentar o Rogério pela primeira vez, o Rogério como técnico do Fortaleza. E eu falei pro pessoal do UOL, queria ir pra Fortaleza entrevistar o Rogério e cobrir esse jogo. E aí eu fui um dia na estreia do Brasileiro de 2019, Palmeiras e Fortaleza, eu fui no Allianz só pra falar com ele. Aí falei, queria fazer isso. Comecei contando primeiro a ideia da pauta. Mas aí tu teve esse tempo antes do jogo, assim? Depois do jogo. Depois do jogo de falar com ele. E aí, vendi a pauta e ele falou, claro. Caraca. Aí eu falei, mas agora eu tô no UOL. Porque eu sabia que ele primeiro não falava. Primeiro tu botou ele a fim de falar sobre, né? Exato. E aí ele virou e falou assim, deu uma respirada assim e falou, tá bom, você eu falo. Que, pra mim, primeiro, baita orgulho, né? Não vou contar sempre essa história. Mas segundo que isso faz uma diferença. Porque é isso, às vezes você não tá no veículo mais badalado, com maior audiência, com maior prestígio, mas a pessoa às vezes faz diferença. Porque às vezes o jogador vê você lá todo dia no treino, porque o assessor te conhece e sabe como você trabalha, isso conta. E pro influenciador isso é a mesmíssima coisa. Mesmíssima coisa. Você tem criadores não tão grandes que às vezes conseguem contrato com marca, por quê? Porque ele entrega bem, porque ele se comporta bem, porque ele é profissional, porque ele cumpre prazo. E às vezes o cara grandão não consegue fazer isso. A mesma lógica. Passa um pouco isso aqui no dia a dia com a galera também. Eu já vi isso milhões de vezes. Passa um pouco. Tá, e aí, cara, pegando esse gancho um pouco também, assim, mas tipo, a gente falou sobre, né, tem influenciadores ou tem isso e o mundo de digital, mas o público jovem tem se afastado muito de TV, né? Sim. E ainda mais com toda essa pulverização de conteúdo e tal. TV linear, no caso. Sim. E tu acha, como é que o digital pode suprir essa demanda, assim? Porque antigamente era isso, tinha os veículos que falavam certinho de futebol, tem o horário do jogo na Globo especificamente, tudo isso acontecia. Hoje é tudo, pulverizado, cada um faz o seu, tu mesmo falou, né? Vocês fazem cobertura com a Record de jogos específicos para digital, então hoje é muito abrangente, assim. E qual é o teu take nisso, né? Que o jovem não está acompanhando futebol da mesma maneira, pelo menos diferente de como você cresceu, vai. Sim. Tem muito estudo falando sobre isso, né? Sobre como gerações mais jovens não conseguem acompanhar o futebol tradicional na TV tradicional pelos 90 minutos. Tanto é que a gente estava falando ali nos bastidores da Kings League e ela é basicamente uma resposta para tentar criar um caminho alternativo, né? Vocês não gostam, vocês não têm paciência para ver isso aqui, então vem ver esse negócio aqui maluco aqui, essa pirotecnia. Cara, assim, acho que tem um lado muito bom, pensando no universo jornalismo. Quando eu falo que eu saio ali em 2020 para a agência, é porque não tinha muita opção para onde eu ir. Eu teria que ir para um outro veículo, e aí eu ia sentir a mesma coisa, para onde eu vou crescer? Ou eu iria para uma assessoria de clube, de jogador, que também não... Ela é diferente, mas tem, enfim, seus percalços ali também. Hoje, quando você olha, se alguém, caraca, eu trabalho numa redação aqui, quero sair, eu fui cortado. Cara, você tem fácil aí uns 10 lugares diferentes para trabalhar com criação de conteúdo de futebol hoje, sem ser da forma linear. Desde quem transmite alguma coisa, a quem cobre com um programa de YouTube, a quem só cobre por redes, a quem tem muita coisa. Então esse é um aspecto muito positivo pensando no mercado de trabalho, começa daí. Para o consumidor, eu acho que o mercado ainda está se adaptando. Então, se você pegar as primeiras transmissões digitais lá atrás, elas sofriam de um mal que era, ou elas ficavam exatamente igual ao que se faz na TV linear, e aí, aí a pessoa vai assistir na TV linear. Se for para fazer isso, vou ver onde eu estou acostumado. Exatamente. Ou você caía num campo da galhofa exagerada ali, que aí você não
não vai atrair o público massivo. Beleza, você pode até atrair o jovem ali que acha tudo engraçado, o adolescente, mas o cara que gosta muito de futebol, um pouquinho mais velho, ele já vai olhar para aquilo e já falar, sério, quero assistir um jogo do meu time e esses caras vão ficar de palhaçadinha. Então, no começo tinha essa dificuldade. Acho que hoje os novos players já estão muito mais na régua ali de, tipo, do equilíbrio, entendeu? Hoje já sabem fazer a piada, mas também falar um pouco sério. Você vai falar que a Cazé TV é muito diferente de uma TV linear hoje? Não é. Não consigo ver desse jeito, não. Talvez pela estética, pela linguagem de algumas coisas, aí ela é totalmente diferente, mas a transmissão em si... Tu conhece o Folha, né? Exato, Folha é amigão meu, assim. E, tipo, eu vejo o Folha... Um cara que talvez nunca tivesse espaço numa TV linear. Exato, não teria espaço numa TV linear, assim. Ele desse jeito. Mas lá, ele traz informação de um jeito muito legal. Não é como se ele não fosse profissional de falar. Mas ele vai dar uma risada. Ele sempre encaixa o jeito dele, é incrível. É isso, vai ter uma brecha de fazer uma piadinha, vai ter. Ele é um ambiente que permite um pouco mais essa flexibilidade pro lado divertido. E acho que tem que ser mesmo. Até pro brasileiro aprender a consumir futebol de uma forma mais saudável também, que muitas vezes não é comum, principalmente se você olhar via Twitter, né? Aí parece que você tá no... Aí Pô. Tá, mas aí, cara, tô falando isso, né? Acho que hoje em dia tem muito espaço, tem outras maneiras de fazer e tal, mas existem os direitos de transmissão, né? Que acho que é um dos grandes problemas, assim. Então, tipo, isso é uma barreira para criadores de conteúdo de forma geral, né? E apesar de que eu acho que no Brasil deve ser um dos lugares até mais fáceis por causa de Lei Pelé, pelo pouco que eu entendo. Mas como é que o pessoal contorna isso, assim, no teu... Como é que lida? Posso até trazer o exemplo do próprio Desimpedidos, né? Então, o começo... E o que consagrou ali o formato do Fred mais 10 era basicamente a galera criando diálogos completamente estapafúrdios e às vezes nada a ver com futebol a partir da reação de lances de futebol. Então eles separavam ali 10 momentos, dribles, gols e não sei o quê, e a resenha era desenvolvida a partir das interações pessoais, mas nascia daquilo. Aquele formato de programa deixou de ser viável a partir do momento que os direitos de transmissão começaram a ser controlados de uma maneira diferente, que se você usar um micro trecho de um campeonato que você não tenha direito, o vídeo cai. Sim. Então isso mudou, por exemplo, para o Desimpedidos foi algo que fez com que o formato do Fred mais 10 fosse mudado 100%. Sim. Qual que é a parte legal, assim? A pulverização e esse monte de player novo, eles estão pensando do lado do criador, né? Quando um Desimpedidos, uma Cazé, um Gold pegam um direito de transmissão hoje, eles precisam de mão de obra. Seja para aparecer como comentarista, seja para fazer um VT, seja para participar de uma dinâmica de redes que foi vendida junto com o pacote de transmissão para a marca, seja para consigo dar credenciais para criadores que vão ajudar a divulgar a minha transmissão. Então, é uma baita oportunidade. A Federação Paulista, por exemplo, já há bons anos, acho que desde 2022, ela libera o uso de até 3 minutos de cada jogo para criador de conteúdo. Ela deixa lá, tem um portal específico, você baixando daquele lugar, você pode usar como você quiser. Você não pode fazer publi, você não pode, né? Tem regrinhas do jogo ali, mas você pode usar. Então isso traz um ponto positivo. E o que mudou, o que trouxe, que acarretou nesse momento de pulverização, começa ali em 2020 ou 2021, não me lembro agora exatamente, mas na pandemia ali as empresas detentoras começam a abrir mão de alguns direitos porque elas não tinham mais receita, né, por causa da pandemia. Uhum. E aí o governo federal, na época, acelerou um processo lá para aprovar a tal da lei do mandante, que ela passou a dar ao clube mandante de cada partido o direito de vender os direitos para quem ela quisesse. E quem começou, acho que foi com o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense foi o pioneiro nesse sentido. O Flamengo, num campeonato carioca, fez a mesma coisa. Eu estava fazendo uma live do Nubru contra o Corinthians e a gente estava falando que acho que era Live Mode, inclusive. Acho que era Live Mode. Acho que era intermediário na época. E o canal do Nubru foi banido ao vivo e depois de baniram. Que foi até a maneira que a galera foi. Bane, porque eu tenho... Não, mas tem a lei do volante. Tá, desbane, mas putz, né? Que coisa. Agora acabou o jogo. E isso abriu muitos caminhos para que novos players se aventurassem. O Desimpedidos, por exemplo, lá atrás, antes de ter isso, ele já começou a prestar um serviço que você não precisa ter os direitos para estar dentro dos direitos. Então, o Desimpedidos fez coisa com a Fox, o Desimpedidos
fez jogos com a DAZN, o Desimpedidos fez jogos com o Facebook, na época, Facebook Watch, e o que é nada mais é do que a gente está fazendo hoje com a Record. Então, abriu-se assim um horizonte bem legal para isso, e o criador tira muito proveito disso. Seja o criador que nasceu do nada ali, porque é dessa geração que nasceu já consumindo conteúdo de internet, sim, seja a galera da minha geração que antes só via uma realidade de redação e que agora sabe que tem esse monte de oportunidade para trabalhar. Sim. Cara, entrando um pouco nas perguntas que a gente acabou não conseguindo ir na mesma, né, acompanhando ao mesmo tempo, mas a Marioto falou, como faz para equilibrar ser torcedor e criar conteúdo sério? Porque vocês são Paulino doente falando sobre como é que... Esse é legal. Quando eu tô desde a época que eu escrevia, que eu separava bem. Então tinha jogo de São Paulo no Morumbi, jogo tenso pra caramba. Eu ficava tenso. Eu era meio kamikaze, eu deixava pra escrever o texto faltando 15 minutos. Mas eu preferia, porque eu queria trazer um texto mais quente possível. E porque às vezes você deixar muita coisa pronta ali no intervalo ajuda, mas às vezes você não dá a temperatura necessária. Eu deixava... Às vezes o jogo dá mais esquentado, mais frio. E aí assim, que é esse o sentimento que tu tem que passar. Exatamente. Porque o torcedor do outro lado vai estar pensando exatamente o que rolou naqueles últimos 15 minutos ali. Exatamente, é o que importa no fim das contas. Sim. E aí era muito engraçado, porque eu tava tenso. Quando dava o tempo que eu sabia que eu tinha que escrever, parecia que era outra pessoa. Eu desligava totalmente do jogo. Depois que eu deixei de ser setorista, acho que meu lado torcedor aflorou um pouco mais. Porque aí eu passei a assistir os jogos em casa, de boa, assistia todos os jogos na posição de torcedor mesmo. Mas eu não tenho dificuldade de desligar a chavinha, assim, de mudar. Pra mim é tranquilo, assim, quando eu tô numa live, numa transmissão, pra mim é super tranquilo. Embora eu nunca tenha feito... Não, já fiz jogo de São Paulo, sim. Então é super tranquilo. E quando eu faço conteúdo para as minhas redes, por exemplo, embora várias vezes a pauta parta de algo ligado ao São Paulo, também não me sinto restrito a. Não tenho a pretensão, e talvez há 3, 4 anos, se eu tivesse feito isso, eu teria seguido um outro rumo. Sim. Mas hoje eu não tenho essa pretensão de, vou ser o cara que fala de São Paulo. Tem gente que não consegue se dissociar. A pessoa quer cultivar isso, entendeu? É o caso de quem fez a pergunta. Ela falou que ela te conheceu chamando para uma live de São Paulo. Exatamente, então, exatamente. Então, na prática, tem gente que não consegue, né? Não. Faz uma tatuagem do estádio, faz essas coisas. Eu entendo. E aí, cara, uma outra pergunta do Leandro foi, você acredita que em algum momento as transmissões online de esportes vão superar a TV aberta? Cara, é muito difícil porque a gente é mesmo aqui, a gente que trabalha no digital... Às vezes a gente menospreza ainda o poder da TV aberta. E a TV aberta, por mais que realmente ela esteja em queda e que esteja menor do que já foi um dia, que a internet seja uma concorrente forte e tal, cara, você pode pegar o jogo mais absurdo de audiência de qualquer player online, se aquele mesmo jogo estiver passando na TV aberta, vai ser uma surra da TV aberta. Porque a TV aberta chega em lugares que a internet ainda não chega, seja por questões estruturais, sociais, seja por uma questão, às vezes, de idade mesmo, de geração. Então, é um peso muito grande. Mas a forma como as coisas são feitas pelo digital está impactando como a TV faz. Por exemplo, a Globo, por anos, não tinha pré-jogo nenhum. Às vezes a transmissão entrava com os times no hino, com o Kleber Machado com os times ali já para tocar a bola. E eles anunciaram para esse ano que vai ter pré-jogo de 30 minutos. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela está passando, vai ter Cazé passando uma coisa, Record com Desimpedidos passando outra. E se você já começou a assistir agora antes, você não vai trocar, você não vai trocar de canal. Então, é o efeito rebote. Assim como quando eles começam que eu falei, né, da internet querer ser muito igual à TV, todas as vezes que a TV tentou só copiar modelos da internet também não deu certo, né? E isso é interessante de ver também. O Leandro falou que o avô dele superava essa questão de como funcionam as coisas, que ele lembra dele assistindo os jogos do Corinthians na televisão, mas ele mutava o som e botava a locução da rádio. Que muita gente tá fazendo isso também hoje em dia. Cara, isso é muito bizarro pra mim. Você assiste sei lá, você põe um jogo na Cazé TV, mas você quer ouvir a narração do Meu Timão, que faz uma transmissão web rádio sem imagens. Isso prova muito como comunidade que você né, que você está incluso, que você está interagindo, que você pertence, faz diferença no seu dia a dia, né? Total, o Craque Neto, a Energia 97, a rádio, que são canais no YouTube que atingem um público muito mais velho do que
grosso da nossa conversa aqui, mas talvez seja o público mais ativo de futebol, pensando em publicidade e tal, eles fazem transmissões sem imagens que batem 500 mil simultâneos. Então, assim, é loucura completa. Eu tava com a São Paulina ali falando exatamente isso no tempo desse, que acho que não tava tendo nenhum lugar, o pessoal abriu uma live do YouTube, o pessoal metia a telemetriazinha assim do jogo, uns negócios, Sim. Comentário, chat, o pessoal em casa só comentando e narrando, eles estão vendo lá. Interagindo. E pensando por mim, cara, a primeira vez que eu vi algo do tipo, e aí eu não sou tão velho também nessa parte, mas foi. E eu sei que deve ter tido outros exemplos em esporte, mas que me impactou foi quando o Choque de Cultura fez. A do Oscar. O né? do Oscar, eles assistindo como se fosse na casa. É a mesma vibe. É a mesma vibe. Mesma E vibe. eu achei aquilo genial no tempo. Genial. Falei, mano, é isso. Esse ano teve a do Omelete, já foi também bebendo. Não esse ano, né? Já há vários anos, mas um monte de gente começou a fazer isso. É uma forma de você ter o direito sem ter o direito. Sim. É muito louco isso. E aí, cara, o Tom mandou aqui uma, e aí a gente volta para mais perguntas no nosso assunto depois, mas como criar oportunidade sendo um criador pequeno ou desconhecido? Pô, isso é muito legal. O networking que a gente falou lá atrás é um negócio muito importante. E tem as oportunidades de oportunidade. Então, de novo, vou trazer um exemplo meu aqui. Parece diferenciado. Vamos prestar atenção aí, guys. Ano passado, eu estava nessa migração da parte de agenciamento para a parte de conteúdo. E no meio dessa migração chegou um projeto que poderia fazer com que a gente fosse para a Eurocopa, para fazer a semifinal e a final da Eurocopa. E na hora, justamente passaporte por eu em dia, estar né? nessa- Passaporte estava em dia. dia. Ah, tá. Justamente por eu estar nessa transição, eu fui. Então eu trouxe o job e eu fui. E eu fiz, Nada mais justo. e eu acabei fazendo, inclusive, a entrega comercial, porque precisava alguém para fazer a entrega comercial. A mesma agência que fechou, teve um outro cliente, um mês e pouco depois, falou assim, cara, a gente gostou de como ele entregou. E eu não entreguei no meu perfil, entreguei no perfil do Camisa 21. Fui só o porta-voz ali da entrega comercial. Mas eles gostaram do jeito que eu fiz, das ideias que eu dei, e resolveram me oferecer para uma marca, que eles estavam montando um squad de criadores e resolveram oferecer. E a marca falou, tá bom. E aí, do nada, eu tava com um patrocinador de 4 meses, sendo que eu tenho 3 mil seguidores, entendeu? Eu achei ia ser muito legal se agora você fala. Então foi por isso que a marca me chamou para fazer aqui para vocês a publi digital. Então teria sido muito genial, cara, segundo pedaço. E é muito louco isso. Às vezes eu fazia assim, cara, por quê, né? E aí depois eu fui entender, porque realmente eles gostaram do conteúdo. Ah, eu quero ter isso. Então, o conteúdo entrava em collab com a marca, era uma forma deles abastecerem o conteúdo deles com alguém que eles gostavam da linguagem, não necessariamente estavam preocupados com o número. Não é sempre que esse tipo de oportunidade vai aparecer. Então, Sim. o que eu... É bom você estar pronto para essa oportunidade. É bom estar pronto. E ter sua entrega de qualidade. E uma parada que eu acho assim, essencial para quem trabalha para quem quer ser criador na área do esporte, do futebol. Tem que estar nos lugares, tem que estar em todo evento. Ah, tem o evento da La Liga para não sei o que, tem que ir. Ah, não sei o que, cara, faz a carteirinha, se credencia pro jogo, ou paga ingresso, vai em jogo produzir conteúdo, ou não paga, só faz na porta do estádio. Você tá combinando com o meu time de marketing, porque eles falam isso pra mim, porque eu não gosto de sair de casa pros eventos às vezes, porque eles brigam comigo o tempo todo ali. Vocês estão combinando, vocês vão parar, tá? Olha a cara da Gabi pra mim, cadê tua água? Ela combinou, estão combinando o bagulho. Vocês estão mandando as perguntas, os negócios pro cara antes, eu tô ligado. Mas, cara, isso faz muita diferença, porque é assim que as pessoas vão te conhecer. Sim. Enfim. A gente teve ontem, isso a gente falou, né, cara? Um criador perguntou sobre estar em São Paulo, por exemplo. E é isso, tudo rola aqui, que às vezes você quer criar conteúdo para as pessoas, acho que é mais um ponto aí, Santive, já. Mas, por exemplo, a gente no projeto de Record Brasileirão agora, a gente vai precisar de criadores dos estados em que a gente vai fazer jogo. Porque nem sempre a gente vai mandar 2 repórteres, a gente vai mandar um só e chamar um convidado local. Legal isso de vocês. Isso é bom, mano, porque você economiza, né? Você otimiza custo para vocês e o pessoal vai ter oportunidade de sair crescendo e criar, né? E criar conteúdo do que gosta. É bom porque eu trago uma coisa mais quente. Então eu vou fazer um jogo em Recife, é importante eu ter um criador que realmente conheça do esporte para trazer ali o que é legal na Ilha do Retiro, quem é bom no time. Tipo, isso não só economicamente, editorialmente para mim é ótimo. É ótimo mesmo. Bom, né? Cara, e aí falando aqui, acho que tem um tópico nosso aqui bom, que é, pelo menos do meu ponto de vista, assim, mas quando a gente... Eita! Opa! Foi. Não, vai cair. Foi. Quer que eu vira o pezinho?
Que daí bota ele pra frente. Acho que do outro jeito ficou melhor. Foi. Ou não. Me falaram, cara, como conteúdo de Não bets... Não foi? Eu perdi na hora que eu tava vendo. Fui voltar nas perguntas aqui. Peraí, guys. Bota o pezinho assim. Pra onde? Bota ele virado pra tu. Tá tomando. O pé. Aqui. Aí. Cuidado com o patinho, É, mano. não. O patinho aqui é o protagonista. Foi, Foi, agora foi. Tá, voltando. Como o conteúdo de bet se relaciona com conteúdo esportivo e jornalístico hoje em dia? Conteúdo de bet? Porque é isso, né, cara? Eu tive esse impacto. A gente tava falando sobre marcas e bet de forma geral, e tem muito essa, né, mano? Tipo, tem muita marca que não gosta de se relacionar com com creators que estão, né, que fazem propaganda de bet. É um job gigante por causa disso. Exato. Mas aí vai lá e, sei lá, patrocina a Libertadores. Ou patrocina o Campeonato Brasileiro, que tem de bet 8 bet. Ali, Tipo, e aí tem muito disso, assim. Então a gente tá nesse momento que ele Tá. Normalmente você não se envolveria, mas É um debate tem que se moral. envolver, não tem dessa, exato. E aí, como tu acha que, né, que isso se diferencia de forma geral, assim? Eu acho que o criador mais ligado a noticiário, não repórter super apurador, porque aí eu acho que o repórter super apurador de bastidor de clube, de parte política, não que ele não possa fazer uma publi de casa de aposta, tá? Eu não sou tão puritano nesse sentido. Eu acho que se o cara, principalmente se o cara é independente, ele tem que dar o jeito dele de sustentar. Mas é um mercado que tá toda hora patrocinando o clube, os clubes trocam de bet o tempo todo. E às vezes pode cair num lugar em que o repórter vai precisar fazer uma apuração sobre a marca A e é patrocinado pela marca B. Isso pode gerar mais para a marca do que para o criador Opa, e aí? São questões novas. Sim. Então, ainda talvez não tenha acontecido. Mas, por exemplo, ano passado o Corinthians teve um monte de debate sobre as duas casas de aposta que o Corinthians teve ano passado. Tiveram questões ali de polêmicas. E repórteres que são patrocinados por outras bets precisaram cobrir. E aí? Qual que foi a reação da patrocinadora do repórter? Como a marca que está sendo investigada reage ao ver alguém patrocinada por um concorrente falando sobre... Enfim, é delicado. Mas eu acho que uma galera que faz uma cobertura mais soft, assim, de dia a dia do clube, com live e tudo mais, cara, eu acho super... primeiro que é exatamente o público que as bets procuram, que é alguém viciadaço em futebol, que vai saber tudo e que conhece o time e que sabe julga que sabe como apostar e tende a apostar mais. Então, tem esse lado. Pro criador, é muito difícil você falar, não vou fazer, porque quem é muito segmentado de clube, seja quem é extremamente segmentado num clube, ou seja quem é muito jornalístico, é muito difícil fazer qualquer publicidade que não com casa de aposta. Poucos nichos vão atrás ali. Eu tenho uma página especializada que eu quase não tenho rosto ali. No meu feed é praticamente só foto do jogador, notícia, reels. Puta, dificilmente alguém vai comprar um post seu porque não é a parada. Agora, uma casa de aposta, ela só quer o seu story, sua comunidade, seu Twitter, porque sabe que a hora que for falar do jogo do time tal, vai estar a sua comunidade inteira lá olhando. Sim. E é isso que importa. Faz sentido. Então, cara, o Pedro Wade, que tá aí com a gente, falou que ele se candidata, tá? Ele é corintiano e vai até no Allianz. Então, se você precisar aí de pessoa de um repórter, tá bom. Repórter, ele falou que ele cola. Acho que ele tá num lugar que é difícil. Se você estivesse em Belém do Pará, fosse torcedor do Remo, que nem eu... Se der tudo certo, vou precisar de gente, vou te pedir indicações. Exato, então. Indicações, tamo junto. Talvez eu só não curo o Paysandu. Belém. Mas eu não curo o Paysandu, mas te arrumo, tem vários caras aí. E o Tom, cara, mandou aqui também. Mais uma dúvida. Há espaço para a produção de conteúdos mais longos que Reels? Digo, não apenas de podcasts ou de notícias, mas às vezes de canais com perfil mais de curiosidade. Pô, tem. É uma das lacunas que eu vejo. Você tem o Peleja fazendo um baita trabalho com uma coisa um pouco mais documental. Tem até uma estética diferentona, assim, com esse ar meio investigativo, que muita gente gosta. É uma coisa meio cult ali, meio hipsterzona do futebol. Tem mercado para isso, tanto é que eles cresceram pra caramba aí nos últimos anos. Acho um trabalho bem maneiro, assim, diferentão. Zero apegado a trend, é muito autoral. É autenticozão mesmo. É muito, muito.
Você tem, de curiosidades, tem muito mais gente fazendo para Reels, de fato, realmente. É porque acho que é onde você quer impactar a pessoa, né? Então faz sentido você estar no viral. Mas tem uma parada que quando eu entrei na NWB e eu recebia muita dúvida de criador ligado a clube, de como ter conteúdo rentável para além do que é quente. Porque o que é quente, ele pode ter um ultra pico. Mas amanhã ninguém vai assistir sua live de ontem. Se você soltou o conteúdo quente, ele serve para hoje. Exatamente. Não serve para daqui a pouco. E se você não for um dos primeiros a soltar também, você trabalhou à toa. E eu cansei de dar a sugestão para criador mais do Hard News, de cara, desenvolve alguma série, mesmo que por temporada, mesmo que com uma frequência menor, de conteúdo perene. Então, eu tenho um canal de Palmeiras. Cara, faz uma coisa voltada para SEO, para pesquisa. Fala às vezes que te quase ganhou o Mundial. Não tem? Quem é fulano, o maior artilheiro da história do Palmeiras? Quem é fulano? Cara, é um tipo de serviço que antes os veículos faziam. Então você queria saber esse tipo de coisa, você ia pesquisar no arquivo do Lance, você ia pesquisar no UOL, você ia achar um especial na Globo. Não, se tu parar pra pensar, em teoria, falar daquelas pessoas em algum momento era quente. Então, no fim das contas, acontece isso. Por que teu avô corintiano, como foi o caso do Leandro ali falando, é o cara que mais vai saber, porque ele viu aquelas coisas acontecendo, então ele lembra. Mas hoje em dia, pra quem tá com 18, 19, não sabe. Quem Vampeta? Foi o fulano. Sei lá, o moleque vai falar, sei lá quem é Vampeta. Eu só conheci o Vampeta porque quando a gente deixava o Facebook aberto na empresa de produção que eu trabalhava, sempre trocavam o seu cover por uma foto do Vampeta. Perfeito. Então, foi como eu conheci o Vampeta. Porque eu deixava o meu Facebook aberto direto. Então, interessante. Não façam isso, não recomendo, tá, galera? Cara, eu acho... É um ponto muito importante, assim, e eu vejo pouca gente fazendo. Então, eu acho que tem um espaço. E aí, o que me chama a atenção? Às vezes eu tô lá no YouTube meio à toa, e eu mexo muito no YouTube hoje, naturalmente, né? Nem sempre vendo coisas de futebol, né? Vejo outras coisas também. Mas, obviamente, o meu algoritmo, ele traz muita coisa de futebol. E aí, tem um canal chamado Storable Football, sei lá, que ele, inclusive, foi da nossa teia lá na NWB, não sei se ainda é. Não tô mais, então não lembro, então perdão se for. Ele fez lá o iceberg, que é um tipo de vídeo que tá bombando em vários nichos, que é o iceberg do não sei o quê. Ele começou a fazer o iceberg do futebol e não sei o quê. Alguns canais menores, mais periféricos, assim, começaram a fazer uns vídeos desse tipo. Meio que é locução e artezinha, e foto passa e foto vem, e lettering. E não são todos que performam super bem, isso é um fato. Mas tem sempre um que o algoritmo estrala. Sim. E aí o cara tá lá com... O canal às vezes é pequeno e o vídeo tá lá com 1 milhão e poucos views. Então, eu vejo uma lacuna. É algo, inclusive, que eu gostaria e tenho a pretensão de fazer agora no Desimpedidos. Ih, Tom, roubou tua ideia. Roubou, Tom, já era. Não, uma coisa tipo assim, básica, contar... É isso, é o SEO, entendeu? Para que um dia alguém pesquise no Google, onde for, o que é caneta no futebol. E tenha um conteúdo explicando o que é caneta no futebol. Pode ser um short vídeo, mas às vezes vai ser um videozinho longo, talvez não tão longo, mas explicativo da origem dos nomes dos dribles no futebol. Cara, fica aí uma boa ideia de conteúdo e espaço, né, cara? Vai pela fera. Então, cara, entrando assim, até porque eu vi agora são 8, mas a gente tem um ponto assim, né? O Lance e a DAZN, que fala, né? A DAZN, são exemplos de empresas que enfrentaram desafios no digital. O que podemos aprender com essas experiências, assim? E acho que você teve... Cara, eu fiz um materialzinho de apoio, né? Eu coloquei esses 2 casos porque eu acho muito legais. De você estar no lugar certo na hora errada. Então, o Lance, ele, na Copa de 2010, se eu não me engano, o Lance já tinha uma baita equipe, até antes, se bobear, tá? Já tinha uma baita equipe de TV assim, de vídeo. Audiovisual, né? Que era a Lance TV. E aí, o Lance tinha câmeras, nossa, fudidas, né? Fudidas. Não tem Miguel aqui não, mano. Tudo bem. Sou bem mais desbocado que você e me botaram pra fazer isso aqui. Não se preocupa. Câmeras que pra época eram mega modernas, porque elas eram pequenas e tinham uma baita resolução. O Lance tinha... É a Cybershot. Brincadeira. Tipo isso. Na era da Cybershot, o Lance tinha equipamento pra fazer transmissão
de treino se quisesse fazer. Só que numa época que ninguém tinha smartphone. O Lance chegou a anunciar as primeiras Smart TVs, que não funcionam como as de hoje, chegou a ter aplicativo do Lance. Caraca. Só que quase ninguém tinha esse tipo de coisa. E aí não era... Tipo, foi um elefante branco, né, na parada. Cara, e aí é muito louco, porque aí eu chego lá em 2014 é o ano da Copa no Brasil, todo mundo, né, gastando dinheiro, porque tava entrando muito dinheiro. Assim que acaba a Copa, que naturalmente o mercado dá aquele vale, o Lance se desfez da equipe de TV praticamente. E o arrependimento vai como agora? E, cara, ao mesmo tempo, o GE tava começando a levar a videomaker para todo treino. Então, o que eu tava fazendo no Twitter, que já era um avanço, a Globo às vezes abria uma live dentro do portal mostrando o treino que eu tava tendo que descrever em 140 caracteres, a Globo tava mostrando. Então, o lance, assim, cara, foi engraçado. Trágico, né? Trágico. Mas engraçado. Cara. Porque já tinha se gastado muito dinheiro sem retorno e meio que foi, puta, agora já era. E aí, de repente, se tivesse continuado investindo ali, um pouco mais de mais conteúdo de YouTube, você pegar 2014 é quando o Desimpedidos dá o salto. E se o Lance tivesse sido o lugar que... Olha como tudo poderia ser diferente. E a DAZN, mais ou menos parecido, né? Ela começou a pegar esses primeiros direitos gringos, principalmente. Foi quando eu conheci ela, foi esse tempo, assim. E trouxe para o Brasil. Mas é isso. Pouca gente tinha Smart TV que tinha o aplicativo da DAZN. Aí eles até no começo botavam alguns jogos no YouTube de graça para tentar atrair o público. Então, acho que também teve um tempo que ela estava muito como conteúdo de backstage de certos atletas. Também. Ela tem outras frentes, né? Tanto é que ela, globalmente, ela ainda sobrevive. No Brasil, ela perdeu força. Mas aí, do nada, por exemplo, agora ela comprou os direitos do Mundial de Clubes, os direitos globais. E ela comprou e ela está vendendo para os interessados de cada país. Então, talvez vai ter algum país que vai passar na DAZN e ela precise contratar um Desimpedidos do local para fazer aquela produção. Ela não perdeu o bonde no mundo. Ela ainda tem vários direitos em vários lugares do mundo. Eu estou falando de um outro padrão de empresa, né? Outra prateleira. Mas ela talvez, se a DAZN tivesse explodido como poderia ser, talvez não existisse a Cazé TV do jeito que é. Sim. Talvez o Paramount Plus não tivesse os direitos da Libertadores, porque estaria na DAZN. É muito louco você ficar pensando nisso. Né? Se você entrar nas teorias em si do que poderia ser diferente, cara, a gente vai longe mesmo. E, cara, assim, no mercado de futebol ele é muito... E direitos e tudo que a gente está falando é muito... Aqui no Brasil isso é muito forte, porque a gente consome muito isso e... Creators, assim, muita gente segue a gente de games, assim, principalmente num papo em Discord, né? Mas acaba tendo muito... Né? O mercado de games não tem isso, por exemplo, assim. Teve um debate, um cara, inclusive, ele foi... Eu agora esqueci quem é, mas uns 4, 5 anos atrás, algum cabeça de alguma empresa grande, tipo... sei lá, nível Microsoft, nível Sony e tal, comentou sobre como os streamers deveriam pagar para ter direito de transmitir o jogo, assim, tipo, cara, hoje em dia o mundo de digital, a gente foi para uma outra linha que não é essa, assim. Sim. A gente quer, você faz alguma coisa, você quer que o máximo de pessoas passem, você quer estar no máximo de lugares. Você batalha para o seu projeto ter um espacinho dentro de uma TV aberta. Sim. Então, a gente vai sempre na outra linha, de ter o máximo de alcance e de graça, enquanto, sei lá, futebol tem muito sobre a exclusividade de onde está passando, né? Caramba. E isso é muito foda, assim. E isso faz com que jornalismo esportivo, eu não sei o quanto ele tem que se adaptar para estar seguindo isso às vezes. Porque às vezes é isso, né? Saiu tudo da Globo, foi tudo pro digital. Às vezes vai estar todo mundo tentando perder um tempo para correr atrás de fazer aquela cobertura. Sim. Mas e se ele tivesse só continuado escrevendo num blog específico com um monte de milhões de alcance, ele faria mais dinheiro? Ou não? Então, acho que eu sempre fico brisando nessas coisas, porque no mercado de games a gente acaba passando isso. A gente teve hoje reunião com podcast, que também tem site, e faz milhões de visualizações no site, mas o foco fica sempre no próprio podcast. Mas, cara, se botasse energia no site... Será que não viraria um produto? Exato. E você ficar fazendo vídeo ali, porque não existe, no fim das contas, direito sobre. Porque, no fim das contas, as publishers estão querendo que você fale sobre ela, né? E separa creator de jornalista. Cara, é muito louco isso. Os 2 últimos anos, a gente teve uma experiência... A gente fez uma experiência lá na NWB. A gente transmitiu o Campeonato Paulista Feminino nesses 2 últimos anos e também a Série A2 do Paulista Masculino. E a gente fez um experimento. A gente
pegou a mesma transmissão e a gente espelhou para canais parceiros. Então a gente gerou uma chave de transmissão para ele usar exatamente a nossa transmissão, a nossa cabine, a nossa voz, as nossas marcas nesses canais parceiros. E aí você tem as duas visões. Se tivesse sido só em um dos canais, ou no Camisa ou no Desimpedidos, teria mais audiência, teria sido mais benéfico pro canal? Pode ser que sim. Mas pro projeto e pro patrocinador, o que foi melhor? Tá em vários canais, e aí assim, a gente teve jogo que a gente passou no canal do São Paulo, no canal do Corinthians, no canal do Santos. Aposto que às vezes não bate. Tá, vai que mas não bateu a mesma. É que às vezes a gente. Exato, mas vai bater que. Vamos supor que não bateu a audiência. Mas. Audiência não, exato, eu imagino. Mas vamos supor o pior dos casos, que não bateu. Mas vira um puta do bullet point ali na sua apresentação. Tipo, estivemos em tantos canais, de tantos jeitos e tal. Com públicos diferentes. E com públicos diferentes, novos seguidores, novas. É tudo então, sobre métrica, velho. Da moeda. É. Por exemplo, pro futebol feminino, eu acho que é mais interessante estar em mais lugares. Sim. Pra Série A2 do Paulista, que tem pouca visibilidade, pros clubes, talvez também seja melhor estar em mais lugares. Agora, se eu pego a Libertadores, aí é o famoso... É meu. Aí é meu. Ninguém vai mexer. Faz sentido. Porque aí você tá falando de um conteúdo premium que todo mundo quer, que já é consolidado. Não é uma coisa de fomento. De dar visibilidade à modalidade ou ao campeonato. Então, acho que vai muito de estratégia de negócio. E ainda assim, você trouxe o exemplo de quando você tem a dúvida do multiplataforma, né? Isso é muito louco, porque você pega, por exemplo, um canal muito especializado em só transmissão, como a Cazé ou como o Gold, os VODs deles não vão ser... Você não vai ver um VOD deles viralizado. Eu nem sei se eles mantêm o VOD. Às vezes... Não, tem. Mas não é a prioridade deles. Não, zero. E às vezes é só o corte de algo que entrou num pré-jogo que vira um VOD. Ou às vezes é parte de um projeto de marca que precisa ter uma entrega ali. Não é o foco. Mas e se eles focassem? Será que daria dinheiro? Mas vale a pena tentar dar dinheiro ou é melhor continuar fazendo o que eu estou fazendo? Futebol especificamente... Futebol especificamente eu tenho muito essa vibe de que tem que ser ao vivo ali. Não vou ver o jogo de... 2 horas atrás agora, sabe? Não, isso sim. Exato. Eu penso, debate não tem como. Não tem como. E aí fica, acho que é um negócio que esfria muito rápido mesmo, assim. Então, e aí entrevista, talvez uma entrevista ela pode existir como um VOD ali, mas ainda assim vai depender muito do que você é destino para a entrevista. Se você não for, não esquece. Talvez ninguém vá acessar, entendeu? Sim. Cara, e aí entrando em outras dúvidas da galera aqui, o cabeça de lâmpada. Opa, cabeça de lâmpada, fera. O cabeça de lâmpada do Neemias é diretor e dono da Liga Brasileira de Sinuquinha. Opa! Conhece o Bainho de Mauá? Sim. Pois é, ele interage com o fera direto, não é que é brabo. Ele lançou assim, o conteúdo do Cartoloco tá indo bem, super bem editado e autêntico, pena que no ao vivo ainda não dá certo. Cara, isso é um ponto importante. Muito criador é de um formato. A gente, às vezes, em vários projetos já chamou criador de short vídeo para fazer live ou para fazer, às vezes, VOD. Cara, não vai. Vou te contar, a pergunta do próximo fera aqui, eu vou te dar um exemplo dele, inclusive. Não é esse em si, mas... Ô, fera, já entra nessa dele, mas a pergunta aqui do Santives, era um dos nossos creators da PUA, tá? Conteúdo esportivo já não está saturado? Porque todo mundo está falando do mesmo assunto o tempo todo? Mas não é sempre o mesmo assunto o tempo todo. Parece que é o mesmo assunto. E tem as formas diferentes de abordar. Por exemplo, quando ele responde Messi ou CR7, ele responde Messi de um jeito diferente. E aí você... Não, é porque tem a diferença de linguagem. Tem gente que vai querer ver a ESPN porque gosta da estética, porque gosta de um comentarista A. Mas ela também vai ver no Sport TV porque ela também gosta do comentarista B e porque o Sport TV tem mais matéria. Mas ele também quer ver no canal do programa do Ju Canalha, no Podpah, porque ele quer dar risada com o corpinho de pai falando groselha. No fim das contas, como você tem jeitos diferentes que encaixam do jeito que você quer ver. Mas voltando para a questão dos formatos, cara, isso é muito importante, tá? E aí, importante para o criador tentar se desenvolver em outras frentes. E importante para quem está contratando o influenciador saber o que está fazendo. Sim. Porque senão você vai fazer um conteúdo ruim para você, vai se expor e expor o criador. Um cara que é muito de short vídeo, que faz um vídeo mega picotado, você solta ele às vezes numa live, o cara não fala nada. Aconteceu isso com o próprio Santives, né? Eu teve um exemplo com ele que ele é alguém muito de short vídeo, assim.
E aí a gente tentou fazer uma live muito longa com ele e tal, que a gente precisava fazer, acabou não encaixando, mas ele pegou vários clipes daquilo de uma maneira muito dele, genuína, e lançou quase 2 milhões de visualizações então, na parada. É isso, entendeu? Parabéns. De novo, é destino, é formato, é identidade. Só que eu acho que é importante, pensando no esporte, é muito importante a pessoa estar pronta para isso. Porque hoje, de novo, com esse tanto de player novo, com essas oportunidades que surgem, pô, sei lá, a gente tem no nosso projeto com a Record, tem umas lives que a gente faz muito mais com a linguagem Record do que Desimpedidos, são mais sérias ali. Período do Mundial, a gente não vai ter jogo do Brasileirão, mas a gente vai cobrir e debater o Mundial. Pô, se tiver um criador que está lá no Mundial cobrindo, porque é um cara que faz vídeo curto, mas eu preciso de alguém para entrar de lá ao vivo comigo. E aí? E se você não souber? Você vai perder uma oportunidade como essa? Então, assim, quem lida com o esporte, eu acho meio que indispensável ter ser multifacetado nesse essa sentido. Multidisciplina deve ajudar a estar pronto para as oportunidades. Total. Eu acho que isso é muito na vida, assim, né? Pra você tudo, fala sobre tudo. É bom você estar pronto para as oportunidades. Mas é aquilo. Acho que vai ser autêntico se você quiser fazer de verdade, quiser aprender de verdade. Mas se não for para fazer, às vezes também não pega, porque senão você vai só ver a sua linguagem também. Não é uma coisa, mas eu preciso falar igual a Fernanda Gentil fala. Não. Fala do seu. Fala o seu jeito. A gente aqui tá falando. Mas você entender que numa live você precisa falar. Eu, por exemplo, às vezes eu falo muito baixo. E eu tomo. Possível. Porque eu tô me esforçando. Eu te conheço há pouco tempo, nem fudendo, você fala baixo. Hoje eu tô me esforçando porque eu tomo bronca às vezes, entendeu? Vocês que dão bronca nele aí, por favor, apareçam. Obrigado. Tomo bronca do. Outro dia, um jogo da Record, eu fiz da bancada, comentando. Aí o diretor falou: tá falando baixo demais. Falei, foi mal. Eu tenho o plano de falar muito perto do microfone, mano. Aí fica alto pra caralho. Esse tipo de coisa é importante, você entender como você faz. Pô, eu, por exemplo, as pessoas lá na NWB acham que eu sou muito sério. Eu tenho... Não, eu tô quietinho, assim, não sei o quê. Às vezes tô muito pilhado com uma coisa, eu vou ficando quieto. Mas meus amigos da época do lance sabem que eu não sou assim. Só que na NWB eu nunca tive Nunca tive momento pra isso. Então eu vou fazer um conteúdo mais fanfarra, por exemplo, na Supercopa do ano passado, eu fiquei na bancada. E eu senti que no primeiro dia a diretora tava assim, será que eu deixo ele na bancada muito? Porque ele é muito sério. Aí ela me falou depois que acabou o primeiro dia. Amanhã a gente tenta trazer uma forma de você analisar os jogos. Eu falei, gente, eu não quero analisar. Foi a Bia, não? Foi a Bia. Muito bom, inclusive, trabalhar com ela. Eu trabalhei com ela, né? Trabalhei pouquíssimo. Ela ficou pouquíssimo tempo lá, mas foi assim, pô, aprendi muito. E eu falei, não, Bia, tá tudo bem. Eu também consigo fazer piada, tá tranquilo, eu posso fazer uma fanfarra. Bia, se você ver esse vídeo, brigue mais com ele. Não, pode. Se você ver esse vídeo, brigue mais com ele. Tem que brigar. E é isso que eu falei. Pode me cobrar, pode brigar para que eu seja menos travado e tal. Mas não precisa adaptar o negócio para mim, não. Se eu fui escalado para estar na bancada da Supercopa Desimpedidos, eu é que tenho que me soltar e falar merda. Aproveite o momento. Ué. Sim. Cara, tem um outro ponto aqui do Santives que eu achei muito bom, e acho que a gente até vai engatando mais para isso. O pessoal vai mandando mais perguntas. Mas como vocês estão se preparando para a Kings League? Precisaram mudar muito para ter um time assim? Cara, estar, né, por trás de uma parte técnica, uma comissão assim. Como foi? O ano passado a gente já teve uma experiência com o TST, que é um torneio também de futsal. Ele tem regras diferentes da Kings League, né? A Supercopa do ano passado foi baseada no TST, inclusive. Tem um rival seu assistindo ali. Quem? O cabeça do Capim tá assistindo ali. Ih, rapaz. Entrou lá. Não fala muito. E aí a gente teve essa experiência ano passado. O time do Desimpedidos, né, o DEC, Desimpedidos Esporte Clube, foi jogar o TST nos Estados Unidos. Acho que na Carolina do Norte, se eu não me engano, foi. Então a gente já tinha vivido essa experiência de montar o time, de escolher os jogadores, de ter treino, de não sei o quê. Então a gente já teve um pouquinho da experiência. Foi ao mesmo tempo da Copa do Mundo de Clubes da Kings League ano passado. Então foi uma loucura lá na produtora, porque teve dia que a gente transmitiu Kings League 6 horas de transmissão, 5 horas de TST com um Paulistão feminino no meio. Caraca, foi uma maravilha. A pessoa que cuida do conteúdo disso nem sofreu. Não, imagina. Nem bagunçou o algoritmo. Não, imagina. E aí, beleza, a gente teve essa experiência. A gente foi a emissora oficial, vamos dizer assim, da Kings do ano passado. Então a gente já vem respirando, de certa forma, tanto o universo de ter o time quanto de cobrir a Kings League. Só que para esse ano é muito mais impactante, porque você está falando de montar um time para um ano inteiro, né? Então, pô, lugar para treinar, lugar para dormir,
tudo. Colete, equipamento para treinar, social media só para acompanhar o time, sim, diretor de futebol, analista de desempenho, é uma loucura, é quase um time de futebol ali, entendeu? Mano, e isso é muito foda. Mas então você tinha uma experiência, acho que para vocês foi um passo foi mais natural e mais fácil. Não foi tão de supetão assim como acho que outros players, tipo, e agora? A gente precisa montar um time. Foi o que aconteceu um pouco com alguns amigos meus. O cara ali perguntou, assim, uma pergunta bem natural aqui, cara, que foi: quais as principais táticas do Desimpedidos FC para Kings League? Eu não fui em nenhum treino ainda. Tentei te ajudar, isso pô, cara, não deu. Eu vou essa semana, senão... Aí tu volta. O Serginho, que é o diretor de futebol, vai me matar se eu não for em nenhum treino. Pô, cara. Tentei, sério. Preciso prestigiar. Tentei. Tá. E aí, cara, acho que assim, a gente tava falando, né? Aí tentar voltar pro tópico oficial. Mas cara, jornalista esportivo no marketing de influência, cara. Acho que você, né, não digo mais do que ninguém, mas aqui no Brasil, uma puta de uma referência nisso. Tu acredita que jornalismo esportivo é uma fonte inesgotável de conteúdo? Você consegue ser inesgotável? Eu vi que a gente deu vários exemplos aqui. Você pode voltar e falar, pode voltar aqui quem foi Vampeta. Você pode fazer, mas... É fácil assim ser inesgotável? Você acha que as pessoas não vão ficar travadas? O que mais acontece, cara, que tem gente assistindo a gente, assim, criador que ele, mano, eu não tenho nada para falar. Tipo, como você não tem nada para falar, mano? Tem tudo. Talvez em jornalismo esportivo você consiga, assim, fazer, né? Quando você... talvez tenha alguns formatos, você vai falar, pô, eu vou fazer um joguinho, não aguento mais fazer um esse ou aquele de quem foi melhor. Tá, essas coisas estão esgotando, tá? Ainda dá bastante view, mas as pessoas não aguentam mais. Top 5 gols de 2099. Você foi melhor ou pior que fulano? Rende pérola. Mesmo o formato já tá esgotado, ninguém aguenta, mas todo mundo assiste. Adorei quando alguém perguntou pro Romário. Sei lá, Ronaldo, você, eu. Os caras falam tudo, pô. Então, ninguém aguenta mais, mas sempre que vem algum, você assiste pra ver se vai ter alguma pérola. Mas assim, o criador em si, por que eu falo que é inesgotável? Porque você pode resgatar 1000 histórias que para o público de 40 anos é óbvia, mas para o de 20 não é. Porque, como a gente falou há pouco, a forma que você fala de um jogo não é a mesma forma que eu falo. Então, às vezes, a mesma pessoa vai assistir 4 opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. Então, é infinito. Tem um cara muito amigo meu e talvez um dos caras mais talentosos assim que eu conheço trabalhando com conteúdo esportivo, que é o Tossiro Neto. Ele foi... eu fui estagiário dele na Gazeta e... então tu já tá... Zero... Não, sempre do baixo, né? Zero clubista. Imagina. Mas ele, cara, ele vai... O cara tá te vendendo, hein? Seu brother mesmo. Não, ele é fera. Quando ele era repórter, ele fazia um bagulho muito louco. Uma vez o São Paulo contratou o Pato, né? Em 2014 tirou o Pato do Corinthians. E aí fez a foto lá, o contrato em cima da mesa, o presidente... Foto clássica. O maluco ficou dando zoom para ver o contrato. E não era o para ver se tinha informação. E era um contrato genérico, só para fazer a foto. Olha o olhar do cara quando ele era repórter, que ele só podia pôr isso no meio de um texto. Hoje que ele é criador de conteúdo, inclusive sigam @Tossiro, ele é muito, muito bom. O arroba dele ele falou 0 vezes. Mas o BR Grossi. Ah, tá. Falou 0 vezes, mas o do cara já falou 80. Não, o Tossiro é demais. Cara, ele levou isso pra ele vai assistir jogo do Palmeiras no estádio, ele comprou uma lunetinha da... Mas ele é palmeirense? Tá. Ele comprou você conseguiu ser amigo dele? Consegui. Ah, caraca. Eu abro essas... Você às vezes. Ele tem uma lunetinha, acho que é da Canon, que é tipo uma lunetinha câmera, sei lá o que, é um negocinho aqui, parece uma luneta de brinquedo. Ele fica dando zoom, o quadro dele chama Deu Zoom, ele tá lá, o time tá aquecendo, ele fica procurando detalhe. Cara, ele acha cada coisa. E é inesgotável, porque se ele filmar a arquibancada, ele pode achar alguém cutucando o nariz. Se ele filmar não sei o quê. Pô, no último jogo do Hendrick no Palmeiras, ele viu, flagrou com a camerinha dele, e acho que ninguém mais tinha essa imagem. O time perdeu, não lembro exatamente qual foi o contexto, mas o Hendrick tem uma reação mega espontânea na hora. Ele comemora um erro do time adversário, não me lembro ao certo, que já é engraçado, e o adversário pede a camisa pra ele assim que antes do juiz apitar, o cara já tá falando, me dá sua camisa. Aí ele fala, pô, essa aqui não, é minha última. Pô, olha isso. Ele mirou num lugar. Olha o tanto de coisa que ele tem pra fazer. O que mais tem no futebol é história, de verdade, assim,
Dá pra achar qualquer coisa, dá pra fazer conteúdo. Bom, mano. Efeméride, né? Quem não sabe o que é efeméride, se usa muito no jornalismo esportivo, pô, essa semana completa 10 anos do tal. Pô, quantas histórias você pode contar e recontar de maneiras diferentes sobre um título, sobre uma goleada, sobre um rebaixamento? Cara, é muito infinito pra mim. Pô, mas é isso, cara. Galera, não é à toa que o nosso país é o país do futebol, né? Tá aí, cara, explicando na raça pra gente como que é inesgotável a parada. Bons exemplos, tá? Sim. Gostei bastante. Galera, a gente tenta fazer um negócio meio curto também. Acho que a gente bateu mais ou menos 1 hora agora, um pouquinho mais de 1 hora. Manda pergunta aí se tiver pra gente, enquanto eu tô lançando a minha última aqui pra ele, pra gente ir mais pra encerrar. Mas, Rei, pra ti, eu acho que é importante até falar disso, porque eu acho que é um tópico bom, mas a responsabilidade com notícia e discursos é um ponto crítico. A gente fala muito sobre isso. E como que equilibra essa busca por audiência e essa ética jornalística sobre, né, sobre fazer isso? Cara, A pergunta foi tensa, olha a cara dele. Não, é complexo. É complexo essa. Porque assim, você pegar o cara que era repórter e virou criador por causa dessas mudanças de mercado, já ali você já vai ter quem é mais ou menos responsável, quem é mais ou menos ético. Então, não sou do time do jornalista que acha que jornalista analisa o mundo e ninguém pode falar sobre jornalismo. Pode. Então tem quem é mais ou menos ético, tem quem é mais ou menos responsável com uma informação. E quando você amplia isso para criadores de conteúdo que não tiveram a formação jornalística, que por mais que ela não seja imprescindível, em tese, porque não precisa de diploma, aqueles papos todos, mas faz parte. Não é que você aprende coisas assim, que interferem no seu dia a dia necessariamente, mas tem alguns princípios que você só pega ou pela faculdade ou passando por um veículo tradicional na hora de falar principalmente de responsabilidade. A gente é um canhão. Aquele chefe meio chucro. Aquele chefe meio chucro que vai te falar sobre assim, mas que depois você vai falar, caraca, esse maluco... Depois de uns anos, aquelas informações sentam. Porque assim, você tem uma responsabilidade... Eu vou trazer mais um exemplo pessoal aqui, na época de lance ainda. O lance dava nota para os jogadores. E isso é um bagulho que mexia muito com o ego dos jogadores. Hoje você ouve jogadores da época dando entrevista e fala, pô, o lance dava nota lá... Você abriu o jornal no dia seguinte, você já ficava puto, não sei o quê. E para fazer essas notas, cara, às vezes você tava dando nota pro time do interior que tomou um pau. Você não tinha necessariamente vai dar nota 10 como, tudo... Não, e assim, o segundo volante do time que perdeu de 5-0, como é que você dá nota pra esse cara que você nem viu pegar na bola, sabe? Tinha umas coisas assim. Mas o que mais me marcou foi, um dia eu escrevi, fulano 3 porque parecia sem vontade. E aí o cara que era a minha dupla, o Márcio Porto, ele virou para mim e falou assim, cara, você não pode escrever isso. Falei, por quê? Como que você diz que o cara tá sem vontade? Mas pô, o cara tava dando migué. Você tem como provar que ele tava dando migué? E se ele só tava com uma caganeira? E se ele tava com um problema familiar e por isso ele tava disperso do jogo? Você não consegue afirmar que o cara tava com pouca vontade. Podem ser 1000 fatores que levaram o cara a ter uma atuação apagada, meio mole e tal. Isso me pegou muito. E até na hora de dar uma notícia, eu tinha um chefe, Thiago Salata, ele era editor mais de Palmeiras, mas ele era crica, assim, eu olhava meio que para tudo. E aí a gente ia publicar um negócio, a gente usava, às vezes, você vai no ímpeto ali, você usava o termo garante. Fulano garante que? Garante como? Ele provou pra você nada. Você pode dizer que fulano assegura, promete, diz que. Agora, garante, ele não garantiu nada. E o mais importante para mim, que era na hora de você dar a notícia, uma vez o São Paulo estava contratando o Daniel Alves. E uma fonte no clube falou assim, já estamos subindo o vídeo do anúncio daqui a pouco, tal, pode cravar. Falei, cara, não dá para cravar. Porque já aconteceu, já soube de casos no próprio São Paulo, do vídeo tá pronto e de dar para trás e não assinou. E aí se eu escrever lá São Paulo fecha com Daniel Alves, eu tô errado. Não importa que voltou atrás, que caiu um meteoro, eu tô errado. A não ser que eu tenha apuração completa de São Paulo fecha, mas volta atrás por causa disso. Agora, o que ele sempre ensinava? Se protege.
coloca o dev, fica perto de. Você não precisa se expor a isso. E aí, na internet, seja o jornalista que veio desse universo, mas que está preocupado com like, com audiência, com clique, ele entrou é na pergunta seduzido ali. legal. Ele vai, opa, deixa eu dar um passinho a mais do que eu tenho para atrair. Só que se isso já acontece com quem teve toda essa formação, essa bagagem de redação, imagina com um moleque de 16 anos que começou a produzir conteúdo e aí, por isso que você vê um monte de canal e perfil que fala sobre clube, sobre o mercado da bola, ele só põe qualquer boato lá, Né? que é só para dar o view pelo view, Sim. entendeu? E aí, cara, vou até ter uma pergunta da Mariota, né? O que tu tem achado de ser criador de conteúdo? É mais fácil ser jornalista e seguir pauta ou pensar em roteiro, gravar, editar, engajamento? Eu sinto falta, e aí eu tô aprendendo na marra, a como ser mais independente. Porque quando eu era repórter, eu pensava na pauta, no máximo batia ali com a minha dupla, mas eu que ia atrás, eu que ia no lugar, eu que apurava, eu que conversava, eu que escrevia e pronto. Do nada eu vou fazer conteúdo, eu não sabia editar. Eu não sabia fazer várias coisas. Câmera. Aí às vezes eu sinto um pouco falta de ser mais autossuficiente. Mas aí o que eu tô fazendo é aprender na marra. Baixar as coisas, começar a fuçar as ferramentas e aprender. Sim. Então, para mim, é mais difícil ser criador. Porque quando eu não tava num dia ruim, como repórter, ninguém ia ver minha cara, ninguém ia... Talvez eu não fizesse minha melhor matéria, mas Tá tudo bem. eu sabia como fazer. Como criador, se eu não tô minimamente convicto de que a ideia é legal, de que eu tô num bom dia para gravar, que o cenário tá legal, eu desisto. Eu desisto fácil. Pra mim, tá? Sim, não, cara, cada um Meu conteúdo. Porque eu não me moldei para ser um criador de conteúdo. Foi Se mudou para ser um jornalista. oportunidade, exato. Sim. E eu sou meio perfeccionista, assim, tipo, perfeccionista não de, ai, nossa, só vou fazer se eu tiver a melhor câmera. Não, acho que também criação de conteúdo é muito... Cara, ótimo inimigo Principalmente do no bom. futebol, é assim, é mais a hora certa, o lugar certo na hora certa. Mas eu sou muito crica, assim, tem um amigo que ele, acho que um dia ele vai me matar. Porque na pandemia, a gente começou a fazer meio que toda semana, a gente ligava tipo, Clube da Puna no Discord, a gente ligava ali um Zoom, ligava um sei lá o quê, e ficava falando asneira. Aí eu comecei a gravar isso, eu tinha comprado uns equipamentos por causa do podcast do canal de São Paulo, e eu comecei a fazer umas graças. Eu pegava assim, no meio da noite, do nada, começava a gravar, fazia estilo rádio, assim, botava uma música, e aí começava a ligar pros caras, passava trote, ligava pra eles, botava uns 4 na sala e começava a galera, conversar. a quinta série nunca sai da gente, velho. Aí ele falou, por que a gente não faz um canal, um podcast com esse tipo de coisa? Imagina, quem vai querer saber o que Muita a gente mano. fala, não sei o quê. Aí, pô, Casimiro com os amigos no meio da pandemia lá, tudo bem, o Casimiro era um pouquinho mais famoso do que eu já. Pouca coisa. Mas, assim, é o mesmo princípio. Sim. Hoje você tem muita gente surgindo disso. Ou os caras começam fazendo entre amigos uma coisa pequena e de repente o negócio vai. Sim. E ele já me deu umas 3 ideias que eu fico, não, mas para isso a gente precisaria... Começa a ver, colocar muito obstáculo pensando em ter um negócio muito foda e com uma certeza de que vai dar certo. E aí quando alguém surge fazendo algo parecido, ele fala, mais uma, hein? Mas foda. Filho da... Cara, eu pegaste o lance de casé assim, mas tipo, ter um rosto conhecido pode ser um diferencial, né, para as marcas, assim. Mas como que os jornalistas podem trabalhar sua imagem sem perder a essência de jornalismo? Putz. Assim, é uma fácil que a gente quer só, tá? Não, é só uma fácil, tá, complexa. Gabs? É uma só. A última é complexa, mas eu já tinha refletido antes. É foda. Eu falando, o pessoal ali, eles plantam várias, velho. Cara, porque acho que assim, se eu vou, por exemplo, se eu pego hoje um direito de transmissão, sei lá, trouxe para os Desimpedidos o Campeonato Português. Eu acho importante... Se o Braga jogar, me avisa. Hã? Se o Braga for jogar, me avisa. Você gosta do Braga? Gosto do Braga. Eu vou provavelmente querer trazer alguém de mais jornalistão, que traga esse lado da credibilidade, porque aí eu fiz com um tipo de público. Mas eu também vou querer ter alguém que seja nativo do digital para fisgar um outro tipo de público. Então, acho que os dois lados têm um peso importante hoje para as estratégias. E acho que todos os players estão indo mais ou menos
nesse caminho. Então tu acha que misturar não perde a essência? Não. Não? Beleza. Só que é isso. Você vai ter jornalista que vai achar que a Cazé já é too much e não vai querer estar ali. Você vai ter jornalista que vai querer ir pro Prime que tá indo para um caminho mais TVzão. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Cara, qual foi o fim da pergunta? Só porque eu acho que eu não respondi tudo. Acho que é sem perder a essência do jornalismo, né? Já até perguntei agora, perde a essência do jornalismo, então acho que não perde. Cara, acho que não. Acho que vai muito da pessoa. Você tem jornalistas tradicionais que hoje decidiram ir por um caminho mais fã, assim, mais quase criador de conteúdo, mesmo estando num veículo tradicional. Você pega o Edu de Menezes na ESPN. Ele era um repórter que ia para CT todo dia. Hoje ele tem um podcast dentro da ESPN que é fanfarra total, que ele chama a gente de todos os nichos possíveis para falar de futebol, mas de outro jeito, do jeito das pessoas, né? E o mesmo programa que ele apresenta na TV é uma loucura, assim. É um jornalista tradicional que soube dar a linguagem dele num contexto. E você vai ter o cara, você falou do Folha, você vai ter o Marcelo Azan, narrador, que era repórter setorista, queria ser narrador, foi se enfiando e conseguiu. Acho que tem espaço para tudo, assim. Não é limitante, não. E daí, cara, nossa última pergunta que vem de novo do Santives aí, obrigado. Tá confiante na Kings League? Quais são as principais apostas? Cara, confiante no time dos Desimpedidos ou imaginei nos dois, vai. A Kings League eu acho que, cara, chegou para ficar assim. Tenho curiosidade para ver como o público vai reagir para essa edição só brasileira. Eu acho que as outras, esse ar de Copa do Mundo acaba sendo um pouco mais sexy, assim, de tipo, deixa eu assistir, deixa eu torcer para os brasileiros aqui. Essa que é só brasileiros, talvez ela caia num lugar mais de nicho, mas eu acho que ela já criou uma casca ali com as duas últimas que eu acho que pegou. Não, mano, putz, e já tá igual futebol, mano. Então, já alguém postou, algum jogador aí postou stories comendo um doce, todo mundo, mano, tu vai jogar semana que vem, tá comendo? Tem que estar preparado. A galera é foda, mano. A Fúria e o G3X foram com torcida no Pacaembu, com bandeirão, os caramba, pô, bateria. Então, eu acho que já pegou, mas eu tenho essa curiosidade para ver como vai ser agora que você não vai ligar para torcer pro brasileiro, né? Que o brasileiro gosta de torcer pro brasileiro, tá pra ganhar. Se o brasileiro tá lá indo bem, a gente tá voando. Ainda mais que veste a camisa vai ganhar, né? Eu vou ver. Então tenho essa curiosidade para ver essa diferença. Mas e em relação ao Desimpedidos, né? Toda vez que eu pergunto pro Serginho, que é o diretor de futebol, e pro Rudy, que é o Rudy Landucci, que é comentarista no nosso projeto de Record, mas também é auxiliar técnico do time, e já foi técnico da Loud e tudo mais. Ontem mesmo eu falei, e aí, Rudy, o time tá bom, tá confiante? Ele, cara, não dá para saber, porque todos os times agora são novos, né? Mesmo o Fúria e G3X, que já estão há mais tempo na estrada, eles mudaram bastante. Então, ninguém sabe como cada time tá jogando, né? E isso é muito legal. Cara, isso é muito bom mesmo. Eu tenho muito essa dúvida de como vai ser. Eu gosto do modelo, eu gosto de os times estarem participando sempre, ser essa galera. E a gente está bem envolvido assim também de forma geral com Kings League, e eu acredito que Kings League pode ser meio que aquela porta de entrada para a galerinha de 10, 12 anos que acompanha o pessoal de X1 do TikTok, que acompanha todo mundo, começar a pegar um gosto mais pelos clubes depois e pela história do que a gente pode ter de futebol no país, assim. Então, eu acho que é uma porta de entrada legal. Eu acho que pode ser uma boa entrada de rejuvenescimento de futebol, assim, para a galerinha. Não. E você vê as próprias entrevistas do Piquet, do Kaká, que é o presidente da Liga Brasileira, né? Eles nunca colocam assim como concorrente ao futebol. Claro que de certa forma mas eles não têm esse objetivo. Até porque, se você perde o público do futebol, você perde figuras. Por que o Kaká... Se não tivesse relação com o público do futebol, por que o Kaká estaria? Por que o Piquet estaria? Por que o Neymar estaria? Sim. Não tem como dissociar. E é muito louco, eu nunca tinha parado para pensar nesse aspecto, de quantas crianças vão falar, não, agora eu quero assistir futebol, sim, porque eu gostei dessa parada da competição. E eu vou estar do Piquet foi essa. A aposta do Piquet foi essa, né? Meus dois filhos não gostam, eu sou Piquet, meus filhos não veem futebol. Como é que eu faço eles ver futebol? Lança um dado aí no meio do bagulho e bota sorte. Por que não, né? E deu certo. Meu amigo, quando viu a primeira vez, ele falou, caraca, é tipo jogar Rocket League. Eu falei, mano, daqui a pouco alguém vai tentar fazer na vida real e não vai dar certo. Rocket League seria eu acho que vai dar muito Rocket League seria o único tipo de futebol que eu jogaria, eu acho. Mas vai dar muito prejuízo, né? Eu tenho certeza absoluta que vai dar muito prejuízo.
Cara, primeiro de tudo, muito obrigado. Obrigadão. Primeiro não, é o último de tudo. Brincadeira. Mas muito obrigado por vir. Obrigado por falar com a gente. Acho que esse papo é importante. A gente tem muito isso aqui na Pool de trazer esse background do mercado para o pessoal que está acompanhando isso, para eles entenderem como é. Porque o que mais tem por aí realmente é creator sem entender a base do fundamento de como que funciona esse mercado que eles almejam tanto, né, chegar no topo dele, assim. Então, esses papos, cara, são muito importantes. Muito obrigado por vir. Foi um prazer. Eu agradeço mais uma vez. Faz o seu jabá do final aí pra gente. Vamos lá. Vamos começar aqui. Então, ó, assistam a final do Paulistão no R7 no Play Plus com a turma do Desimpedidos na quinta-feira. Tá pré-jogo a partir das 19h35. Sigam o Desimpedidos em todas as redes, é fácil, porque é tudo Desimpedidos. E o time do Desimpedidos na Kings League é Desimpedidos GOTI, G-O-T-I, porque é Desimpedidos mais toda a tropa ali do Yuri 22, né? O Yuri Brida, né? Que é o presidente, junto com o Toguro. Então, o Desimpedidos estreia sábado na Kings League, então também não percam o jogo contra o Nivelados. E minhas redes também. Né? Tá certo, eu também sou criador de conteúdo, @BRGrossi, BRGROSSI. Perfeito. Então, me sigam Instagram, TikTok, essa arroba, no Twitter, que eu não uso mais. É Bruno_Grossi. Trabalhou muito com o Twitter, perdeu o gosto, cansou, esquece. É isso, fechou. Mas obrigado a quem mandou pergunta aí, quem interagiu, e obrigado a vocês pelo convite. Foi um prazer. Sempre por aí. Foi um prazerzão. Cara, obrigado então. Obrigado, pessoal. Amanhã, colhe com a gente, vai ter mais pessoas falando aqui sobre esporte. Quinta-feira também. Quinta-feira amanhã. Amanhã vai vir o Rafa, que trabalha com o... Rafa Souto, que trabalha com o Fred. Uma máquina também. Parceiraço. E quinta-feira tem um Hades. A gente vai falar muito mais. A gente vai ser um pouco mais de futebol e vamos falar sobre Fórmula 1. Essa o pai tá sabendo um pouco mais. Eu virei fã de Fórmula 1 recentemente. Cara, isso é muito louco, essa onda de... Pra mim, Fórmula 1 é um esporte que se renovou. Totalmente. Acompanhe minha opinião na quinta-feira. É isso, ó, tá vendo? Eu tô começando. Valeu, galera. Brigadão. Até a próxima.